Então, bem-vindos à 13ª aula do curso de Simetria BRST e de Renormalização Algébrica. Então, na aula de hoje, vamos começar, digamos, mais uma longa jornada na direção das teorias de calibre não abelianas e da construção da invariância BRST associada a essas teorias. Então, a gente vai mergulhar agora, digamos assim, no mundo das teorias de calibre não abelianas e vendo o papel que a simetria BRST tem, assim, em vários setores, né? Tanto na questão do contratermo invariante, quanto na questão da existência das anomalias, dos teoremas de Adler-Bardeen, da construção de uma matriz S unitária. Eu vou discutir esse aspecto também em detalhes, na medida do possível, e depois, assim, apresentando toda a questão geométrica associada, geométrica, matemática e topológica associada à chamada comologia de BRST. Então, será uma longa viagem. Então, eu vou reaproveitar aqui algumas aulas assim, que eu preparei há alguns anos para um pequeno curso que eu ministrei numa das escolas FIECA, lá em Campo de Jordão, onde tem anualmente ou a cada 2 anos a Escola de Partículas e Campos, né? Então, na aula de hoje, vamos rever brevemente assim, como se constroem as teorias de calibre não abelianas. E depois, a partir da próxima aula, vamos enfrentar a primeira grande questão que essas teorias colocam, ou seja, o que nós sabemos hoje em dia com relação à quantização dessas teorias, né? Então, vamos começar com o caso abeliano, né? Então, vocês devem lembrar que nós já estudamos essa teoria aqui, um exercício que fizemos nas aulas passadas, e essa é a lagrangiana de um campo escalar complexo. Então, como vimos na aula passada, essa lagrangiana aqui apresenta uma simetria, a simetria 1, né, que é uma simetria global, né? Ou seja, se eu fizer essa troca do campo φ para o campo φ' via um elemento do grupo 1, parametrizado por um exponencial de alfa, com alfa constante, e fizer a mesma coisa para o campo conjugado, a ação é deixada invariante. Então, ela possui uma simetria global 1, global porque alfa é uma constante. E, como já vimos no caso da eletrodinâmica quântica, a invariância de calibre ela nasce quando se põe o requerimento de ter um parâmetro alfa que não é mais constante, mas que agora depende do espaço-tempo. Então, a questão é como é possível construir uma teoria, né, que agora não apresente mais só a simetria global 1, mas uma simetria local, ou seja, com alfa sendo um parâmetro que depende do ponto do espaço-tempo. Então, a construção certamente, assim, vocês já viram muitas vezes, né? E a construção se dá fazendo a passagem da derivada usual, a derivada espaço-temporal usual, ela é trocada na chamada derivada covariante, né? Para poder
efetivamente implementar esta invariância local aqui, a gente precisa de introduzir um campo de calibre AMI. Então, digamos, o princípio, esta equação aqui pode ser chamada de, digamos, de princípio de invariância de calibre. A derivada espaço-temporal normal é mudada de uma derivada covariante que apresenta este termo adicional. E o campo AMI é o campo de calibre, justamente ele vai fazer com que, quando o parâmetro alfa depende do espaço-tempo, obviamente a derivada AMI, ele atua também no parâmetro alfa. Então, se alfa depende de x, eu fizer simplesmente essas transformações aqui, esta ação aqui não vai ser invariante. Portanto, eu tenho que introduzir um termo que compensa exatamente a derivada que aparece aqui com relação ao parâmetro alfa. E este termo é dado exatamente pela lei de transformação do campo de calibre. Então, a questão é como vamos transformar o campo de calibre, ou seja, como vamos definir o A' de μ associado à transformação agora local, requerendo que a derivada covariante de φ se transforme exatamente desta forma aqui. Ou seja, aqui aparece o exponencial, na complexa conjugada aparece o exponencial com o sinal trocado. Então, quando eu faço o produto da derivada de φ' com a derivada de φ cruz, estes dois fatores somem, então eu tenho a invariância local, a invariância de calibre. E resta de determinar, assim, qual é a lei de transformação do campo de calibre quando eu faço a transformação do campo φ num exponencial com um parâmetro que depende do ponto do espaço-tempo. A resposta é muito simples, né? Nesse caso é muito simples ver que o campo AMI tem que ser transformado justamente acrescentando a derivada μ de alfa. Este termo aqui justamente vai cancelar, quando eu faço a transformação de φ em φ', vai aparecer uma derivada com relação ao parâmetro alfa, e essa derivada vai ser justamente compensada por esse termo aqui, porque a transformação do campo de calibre é justamente feita para eliminar o termo que sobra na derivada. Muito bem. Então, esta é a lei de transformação do campo de calibre abeliano. Por enquanto, estamos ainda no setor abeliano das transformações de calibre abelianas. Então, agora a gente tem que dar uma dinâmica ao campo de calibre, ou seja, temos que construir um termo invariante de calibre que tem que ser acrescentado à ação de partida. Esse termo descreve também a dinâmica deste campo, do campo de calibre. Obviamente, quando eu vou introduzir a derivada covariante, praticamente estou introduzindo uma interação entre o campo de calibre e o campo escalar complexo φ. E essa interação se manifesta justamente quando eu tenho o produto depois das duas derivadas covariantes, vão surgindo muitos termos de interação. Vou ter um termo de interação, por exemplo, que tem o campo AMI ao quadrado, tem φ', tem um campo AMI, tem a derivada de φ, vão surgindo vários termos de interação. Então, a gente tem que dar uma dinâmica ao campo de calibre e tem que construir um objeto invariante de calibre
que vai ser acrescentado à ação de partida. Então, como se constrói esse objeto? Tem uma maneira geométrica de fazer isso, é basicamente calcular o comutador de duas derivadas covariantes. Então, se um cálculo imediato mostra que esse comutador dá exatamente o tensor do campo eletromagnético que vocês já conhecem. Nós já vimos isso no caso da QED. E, claramente, o F-mini ele possui a propriedade de ser invariante de calibre. Ou seja, se eu troco o campo AMI pelo campo AMI', que é o campo transformado, o tensor F-mini ele permanece o mesmo. Ou seja, F-mini construído dessa forma aqui é invariante de calibre. Isso, no caso abeliano, e no fundo não é nada mais do que a formulação Lorentz invariante das equações de Maxwell, que vocês já conhecem muito bem. Então, um escalar de Lorentz pode ser imediatamente construído utilizando o campo F-mini. Lorentz ou o equivalente no espaço-tempo euclidiano. Não tem assim muita complicação aqui. Então, esta quantidade é invariante por transformações de calibre abelianas e um objeto invariante de Lorentz que descreve a dinâmica do campo AMI, como se propaga o campo AMI, como deveria se propagar o campo AMI. De fato, este termo tem que ser, como vimos na QED, temos que adicionar um termo de fixação de calibre. Isso vem de uma segunda etapa do estudo das teorias invariantes de calibre, que diz respeito à quantização. A gente vai entrar na problemática da quantização na próxima aula. Isso requer todo um entendimento prévio dessas teorias, antes de entrar no processo de quantização, inclusive porque tem aspectos do processo de quantização que até hoje, digamos, não conhecemos muito bem. Então, eu vou, na medida do possível, tocar um pouquinho também nos aspectos, digamos, ainda desconhecidos do processo de quantização dessas teorias. No caso abeliano, não há problema. No caso abeliano, digamos, a quantização está toda ok, mas, assim, no caso não abeliano, digamos, a vida não é tão simples assim. Então, existem ainda questões, assim, em aberto. Então, este termo aqui é um termo invariante de calibre, portanto, a ação a lagrangiana agora é invariante de calibre, e a lagrangiana que vocês provavelmente já viram assim muitas e muitas vezes. Então, a derivada simples aqui foi trocada pela derivada covariante. Então, pelo processo de quantização, esse termo aqui é automaticamente gauge invariante. Isso aqui não precisa fazer nada, porque não tem nenhuma derivada, então, por si só, é invariante de calibre. E aqui acrescentamos o termo F', F' também invariante de calibre. Então, toda essa lagrangiana aqui é deixada invariante por transformações de calibre, com o parâmetro alfa agora sendo um parâmetro que depende do espaço-tempo. Então, essa lagrangiana aqui é invariante. Mas se eu quisesse começar a calcular alguma coisa com essa lagrangiana, ainda não vou conseguir, justamente por causa da quantização. Eu ainda tenho que enfrentar o processo de quantização
E como vimos na QED, em princípio eu tenho que acrescentar mais um termo aqui, que é o termo de fixação de calibre. E como se constrói esse termo, a gente vai ver na próxima aula utilizando o método de Faddeev-Popov, que vamos apresentar o método de Faddeev-Popov no caso geral das teorias de calibre não abelianas. Então, como subcaso, digamos, imediato, a gente tem a quantização das teorias abelianas. Por exemplo, esse aqui é, digamos, a gente chama de tipo QED escalar, né? Porque seria a interação de um campo escalar carregado, digamos, φ tem uma carga positiva, o campo φ, pela presença da derivada covariante, digamos que aqui aparece a carga, né? Digamos que φ tem a carga positiva e φ da H tem a carga negativa. Então, essa Lagrangiana aqui é, digamos, o que normalmente nos livros de texto se apresenta como QED escalar, né? Porque descreve a interação, né, de um campo escalar com um campo de calibre. Muito bem, então, no caso abeliano não há problema, eu posso, como já vimos, assim, a mesma construção se aplica à equação de Dirac, então a gente acaba tendo a QED, que já vimos na aula passada. Então agora vamos ver um pouquinho o caso não abeliano. Então, a primeira coisa é que muda o grupo, né? Não é mais um grupo U1, né? Tipo, o grupo 1 é simplesmente o exponencial de I-alfa, com alfa dependendo do espaço-tempo, mas agora temos que generalizar isso a um grupo não abeliano. Então, vamos pegar o caso SUN, porque, digamos, SUN é um grupo que tem muitas aplicações. Por exemplo, a QCD, que é a teoria que descreve, digamos, a dinâmica dos quarks e dos gluons, é associada ao grupo SU3, tem um grupo SU2 que aparece na teoria eletrofraca. Então, vamos nos concentrar no grupo de calibre, por exemplo, SUN, mas a construção pode ser feita por em princípio, por um grupo, digamos, de Lie genérico, digamos, um grupo compacto, que pode ser também um produto de vários grupos, né? Como, por exemplo, no caso do modelo padrão. O grupo do modelo padrão, o grupo completo G do modelo padrão é o produto de SU3 de cor, SU2 vezes o 1, o SU2 daria a interação fraca, e o 1 a interação eletromagnética, depois tudo se combina utilizando o mecanismo de X e finalmente a gente chega na famosa ação do modelo padrão, que tem várias famílias de quarks, tem 3 famílias de quarks, tem 3 famílias de leptons, tem o campo de X, enfim, é uma teoria de calibre muito mais sofisticada, com um grupo que é o produto de vários grupos. Então a gente pode generalizar toda essa construção a casos em que outros grupos estão envolvidos, né? Então, no caso de SUN, os geradores do grupo, temos n ao quadrado menos 1 geradores, que a gente indica com TA, e depois os índices IJ especificam a representação que a gente está utilizando. Por exemplo, a representação fundamental de SU3 é 3 por 3, são as famosas matrizes de German. E a representação adjunta, por exemplo, de SU3 é 8 por 8.
é dada pelas próprias constantes de estrutura do grupo, né? Então, esses índices IJ especificam a representação em que eu coloco os geradores. E depois, assim, temos o comutador, né? O comutador de 2 geradores, né, do grupo SUN, obedece esta regra aqui. Aqui tenho as famosas constantes de estrutura, essa é a estrutura geral dos grupos de Lie. Depois eu posso normalizar os geradores, né? Assim, digamos que eles estejam normalizados assim, desta forma aqui. O traço de TATB é o meio de ΔB. As constantes de estrutura F e ABC são completamente antissimétricas, né? Se eu trocar A com B, muda de sinal. Se eu trocar A com C, muda de sinal, e por aí vai. E a antissimetria faz com que elas obedecem à famosa identidade de Jacobi. Essa que é, basicamente, que é descrita por esta equação aqui. Esta equação será muito importante no caso da invariância BRST, porque, como já mencionamos anteriormente, uma das propriedades importantes do operador de BRST é justamente a nilpotência desse operador. E para verificar, para checar a nilpotência, justamente a gente vai precisar da identidade de Jacobi, né? Isso tudo certamente vocês já viram várias vezes, mas só para dar uma relembrada. Então, o que vamos fazer? Vamos tentar generalizar agora o que fizemos no caso abeliano para o caso não abeliano. Então, temos um campo complexo. Esse campo complexo carrega o índice I, que é o índice do grupo, né? Ou seja, é o índice especificado pela representação em que eu coloco os geradores, né? E eu faço agora essa transformação aqui. Essa é uma transformação que envolve justamente as matrizes de SUN numa certa representação IJ, sendo que um elemento IJ pode ser escrito como exponencial dos geradores, tomados numa certa representação. Esta expressão aqui generaliza justamente a transformação abeliana que vimos anteriormente. Então eu faço a mesma construção, né? E para poder ter uma teoria invariante por transformações não abelianas, o que eu faço? Vou introduzir a derivada covariante. Só que a derivada covariante agora carrega um índice, que é o índice da representação em que eu coloquei o campo φ. Pode ser a representação adjunta, pode ser a representação fundamental, e por aí vai. Então, a derivada covariante vai ser um pouquinho mais elaborada do que no caso abeliano. Eu tenho um fator que carrega os índices da representação do campo φ, depois o campo de calibre não abeliano, o campo de calibre não abeliano, aqui tem os índices da representação e depois o campo φ com o índice da representação dele. E o campo de calibre, que a gente chama de AIJ, é expandido, na base dos geradores. Então, ele carrega, de fato, o índice A, e depois a representação IJ é carregada justamente pelos geradores. Então, quantos campos de calibre eu tenho? Tenho n ao quadrado menos 1 campos de calibre, correspondentes ao número de geradores do grupo SUN, que é n ao quadrado menos 1. Muito bem. E, de fato, se eu multiplicar aqui por uma outra matriz, por um outro gerador, então aqui vou multiplicar por um outro gerador, tomo o traço, vou obter o campo AMI em função dos geradores de SUN. Então, como se transforma agora o campo AMI? Eu sigo a mesma
o mesmo procedimento que fizemos no caso abeliano, ou seja, a derivada covariante ela vai se transformar exatamente como o campo φ. Né? A derivada covariante se transforma como o campo φ. Se a derivada covariante se transforma como o campo φ, então o produto justamente vou fazer mais tarde. Então, vamos requerer que a derivada covariante se transforme exatamente como o campo. Então, este requerimento aqui e me leva a construção de como agora tem que ser transformado o campo de calibre não abeliano. Então, esse termo aqui, de fato, esse termo já é presente na transformação abeliana, que nós já vimos, de fato corresponde a este termo aqui, no caso o 1, só que aqui é generalizado, porque justamente estamos num caso não abeliano, então ele tem esta forma aqui. Mas isso, em princípio, está presente também no caso abeliano, então a generalização do termo abeliano. Mas eu tenho um outro termo que não está presente no caso abeliano, que é esse termo aqui. Como a mi é uma matriz, U também 1 menos 1, esse termo aqui, ele não é nulo, ele contribui. Faz assim toda a diferença entre o caso abeliano e não abeliano. Então, uma vez que eu tenho a lei de transformação do campo não abeliano, o que eu vou fazer? Vou construir o tensor F-mini, seguindo o mesmo procedimento que fizemos no caso 1. Aqui eu mudei a notação, G é a constante de acoplamento, digamos, que aparece na derivada covariante aqui, e que é a constante de acoplamento que diz respeito à interação do campo de calibre não abeliano com o campo φ. Então, em princípio, é a constante de acoplamento não abeliana, e não é digamos, a carga elétrica associada ao grupo 1. É uma constante de acoplamento, que pode ser a constante de acoplamento da QCD, por exemplo, no caso SU3, a constante de acoplamento fraca, SU2, quando eu tenho um modelo padrão, aí eu consigo, digamos, via o famoso ângulo de Weinberg, e construir a constante de acoplamento fraca, a constante de acoplamento eletromagnética, a constante de acoplamento do grupo SU3 de cor, que inclui também a parte hadrônica. Então, G é a constante de acoplamento, digamos, que descreve a interação do campo não abeliano com o campo φ. Então, a gente constrói o tensor F-mini sempre utilizando a mesma regra, ou seja, faz o comutador de duas derivadas covariantes. E aqui aparece um primeiro termo, este termo é o mesmo que aparece no caso 1, mas tem também o outro termo, que é completamente ausente no caso 1, e justamente esse outro termo aqui, vocês podem observar que ele assim, contém o comutador de dois campos não abeliano. E esse comutador aqui não é nulo, justamente porque o campo AMI é uma matriz. Então, esse comutador aqui, ele carrega as constantes de estrutura do grupo. E o F-mini obtido desta maneira aqui não é automaticamente invariante.
por transformações de calibre desta natureza aqui, mas ele se transforma de maneira chamada covariante, né? Isso significa que se eu fizer uma transformação, se eu mudar A em A', o tensor F' se transforma desta forma aqui. Ele não é automaticamente deixado invariante, porém, este termo aqui vai embora, então ele se transforma só dessa forma aqui. Ou seja, essa é chamada de transformação covariante. Então, sabendo que ele se transforma desta forma aqui, agora é fácil de construir um invariante. É só tomar o traço, né? Quando faço o traço de F', obviamente o traço é deixado invariante quando eu faço essa transformação aqui, porque sempre dentro do traço posso mudar a ordem das matrizes. Então, sempre vou ter uma matriz U-1 que atua na matriz U e vai dar 1. Então, o traço é deixado claramente invariante por transformações de SUN. Então, isso vai fazer com que eu possa escrever uma dinâmica para o termo F' que justamente define a chamada ação de Yang-Mills, ou seja, a generalização do caso abeliano ao caso não abeliano. Então, eu tenho a ação invariante por transformações não abelianas, por essas transformações aqui, é a chamada ação de Yang-Mills, que é esta ação aqui. Agora, eu posso utilizar a expansão do F' nos geradores do grupo. Então, o índice de F' vai ser exatamente o mesmo índice do campo de calibre A, ou seja, no caso de ECO3, A vai de 1 até 8. Então, o FA' é dado exatamente por esta expressão aqui. É só multiplicar esta equação aqui por TB, tomar o traço, imediatamente sai esta expressão aqui. E vocês podem observar que há uma diferença muito grande. Então, tem esse termo aqui, tem esse termo aqui. Esse termo aqui está ausente no caso das teorias abelianas que param por aqui. Este termo aqui, quando eu coloco aqui dentro, ele dá uma dinâmica para o próprio campo de calibre. Então, os campos de calibre não abelianos, ele interagem entre si. Essa interação é ausente no caso abeliano. Então, quando calculo o produto F', vai aparecer um termo de interação a 4 campos não abelianos. Então, eu tenho um termo de interação quártico. Vai aparecer também um termo de interação cúbico, porque vou fazer o produto deste termo aqui com este termo aqui. Então, vai ter um termo de interação cúbico. Então, os campos de calibre não abelianos, eles autointeragem. E essa autointeração muda completamente toda a estrutura da teoria, toda a dinâmica, o sinal da função beta, o comportamento dessas teorias a altas energias, a baixas energias. Tem realmente assim o comportamento dessas teorias com a escala de energia é profundamente mudado pela presença dos termos de autointeração. E agora a gente pode fazer também pode olhar o que acontece quando eu faço uma transformação infinitesimal. Então eu vou expandir a matriz U em potência de ômega, então paro até a segunda ordem, considerando só a primeira ordem. Então considero ômega um parâmetro de calibre infinitesimal. Então, fazendo esta expansão,
retendo os termos de primeira ordem ômega, a transformação infinitesimal do campo de calibre é dada pela derivada covariante do parâmetro ômega, e vocês veem que o parâmetro ômega tem um índice na representação adjunta. Aqui deveria ter um B. Agora não dá para acrescentar, mas assim, o ômega tem um índice na adjunta, então a lei de transformação infinitesimal do campo de calibre é dada pela derivada covariante do parâmetro ômega na adjunta, e a ação de Yang-Mills, esta lagrangiana aqui, é deixada invariante por esta transformação aqui. Muito bem. Então, vamos ver agora também a lagrangiana de matéria, como ela se generaliza. Obviamente, eu substituí a derivada simples com a derivada covariante. Aqui tem a derivada covariante, a complexa conjugada. Então, o requerimento, este requerimento aqui, de que a derivada covariante justamente se transforme exatamente como o campo. Então, o campo complexo conjugado se transforma como a inversa. Então, esta matriz U vai embora quando eu faço o produto da derivada covariante de φ pela derivada covariante complexa conjugada. Então, a ação de matéria escalar, a gente pode fazer também a construção, no caso fermiônico, no caso espinorial, não apresenta nenhuma dificuldade, se segue exatamente o mesmo raciocínio. Então, aqui substituímos a derivada simples pela derivada covariante, o índice da representação, temos o fator d'H e o complexo conjugado, aqui a derivada. Então, o produto dessas duas derivadas é deixado invariante, justamente pela construção da derivada covariante, no caso não abeliano. Esse termo aqui também, como não tem nenhuma derivada espaço-temporal, é deixado invariante. Então, olhando no caso das transformações infinitesimais, o campo φ se transforma dessa forma aqui. Aqui tem iômega-A, ômega é o parâmetro de calibre infinitesimal. Esse TA são os geradores do grupo, e J especificam a representação, e o complexo conjugado se transforma desta forma aqui. Então, observem que tem um sinal menos aqui, e então toda a ação de matéria é deixada invariante por esta transformação aqui. Então, basicamente, então, temos que a ação total, que é a soma da ação de Yang-Mills mais a ação de matéria, ela é deixada invariante pelas transformações de calibre, ou seja, temos basicamente que a ação total, a ação de Yang-Mills mais a ação de matéria, SM, é deixada invariante pelas transformações de calibre não abelianas. Muito bem, então, eu acho que um bom ponto para parar agora. Fizemos a construção, generalizamos assim, a construção das teorias de calibre abelianas para as não abelianas, e agora vamos ter que enfrentar o próximo passo é a quantização dessas teorias.
Em particular, já a própria, o próprio termo de Yang Mills pode ser de fato estudado sozinho, né? E a gente pode acrescentar em segunda etapa a Lagrangiana de matéria, mas a quantização, de fato, o grande problema da quantização já acontece, digamos, na ação de Yang-Mills. Essa questão da quantização do caso não abeliano vamos começar a discuti-la a partir da próxima aula. E vamos precisar de um entendimento um pouco mais profundo do que está acontecendo no caso não abeliano e de como, em princípio, podemos escrever uma função de partição, no caso não abeliano. Por exemplo, eu vou terminar a aula, digamos, com uma pergunta, né? Digamos assim, a gente viu que no caso de uma teoria simples, né, do primeiro modelo lambda Φ4 que fizemos, né, e aqui eu tinha um campo escalar, depois eu tinha uma interação quántica, né, aqui tinha um fator 1/2, e depois assim, o funcional gerador associado a esta ação aqui é basicamente a integral de caminho assim, de Feynman no espaço-tempo euclidiano com o peso de Boltzmann dado pela própria ação. E, em princípio, aqui não tem nenhum problema. Eu posso calcular as funções de correlação em teoria de perturbações, é isso que vimos, renormalizá-las e por aí vai. Agora, surge a primeira grande questão aqui, né? O que acontece se eu tento fazer esse mesmo procedimento no caso, por exemplo, da teoria de Yang-Mills, né? Ou seja, se eu tento escrever de forma muito naiva, muito ingênua, se eu tento fazer se eu tento escrever uma função de partição que, de uma certa forma, é parecida com essa aqui. Se eu tento ingenuamente escrever esta fórmula aqui, né? Então, a resposta é que se eu tento fazer isso aqui, simplesmente esta equação aqui, do jeito que ela está escrita, não é consistente, né? Não é consistente por várias razões. Então, eu termino a aula assim, levantando um pouquinho esta pergunta. O que acontece com a função de partição no caso não abeliano? Obviamente, também no caso abeliano tem também o mesmo problema, né? Mas no caso não abeliano é mais agudo ainda, né? Então, por que esta função de partição aqui, escrita de uma maneira muito naiva, né? Digamos, o primeiro... a gente tenta fazer a mesma coisa que a gente fez até agora com o campo escalar, porque isso aqui não funciona. O que está acontecendo? E se não funciona, o que podemos, o que pode ser feito, né? Então, a gente vai começar na próxima aula a se debruçar um pouquinho sobre tudo isso. A gente vai entender um pouquinho noções básicas associadas à geometria das teorias de calibre não abelianas, e a gente vai se aproximando de toda a complexidade que essas teorias apresentam, né? E, de uma certa forma, do que sabemos hoje em dia
com relação à quantização dessas teorias. Então, é um bom ponto para parar. Isso aqui é uma boa pergunta. Ela vale tanto no caso abeliano quanto no caso não abeliano. Então, no caso abeliano, imagino que vocês já saibam a resposta. O caso não abeliano, a resposta tem fatores assim, que complicam ainda mais a questão. A gente vai ver isso aos pouquinhos na próxima aula. Então, é um bom ponto para terminar. Então, obrigado a todos. A gente vai se ver então na próxima aula. Então, tenham um bom dia. Tá? Obrigado.